Olá, pessoal! Continuando nossa série sobre os computadores, vamos falar um pouquinho agora, nesse bloco, sobre microprocessadores, chips e a Apple. Então, chama a vinheta. Bom, recapitulando o que nós tivemos até agora nesse nosso especial sobre história da informática, nós partimos desde os primeiros projetos referentes à informática, lá do século XIX, com Babbage, Ada Lovelace, passando pelo período em que os computadores foram desenvolvidos como armas militares, depois enquanto ferramentas administrativas para grandes empresas, o período dos mainframes, e agora nós chegamos aqui na década de 1970, quando a indústria da informática passa por uma verdadeira revolução, que é a da microinformática, da diminuição do tamanho dos computadores e o aumento do mercado. E para que isso possa acontecer, tudo passa pelo chip, né? Certo. Como vocês viram no bloco anterior, se vocês não assistiram, voltem lá e assiste. Teve a invenção dos transistores, próximo dessa época, e o chip nada mais é do que milhares de transistores em um espaço pequeniníssimo, como o tamanho de uma unha, basicamente. E aí, o microprocessador é vários chips juntos. O primeiro microprocessador foi da Intel, é o MCS4, foi criado em 1971, e ele tinha 3 chips dentro dele. E basicamente o que o processador faz é ler uma informação e enviar ela para a parte competente do computador. E isso faz com que, como ele é bem menor do que todo o aparato das fitas magnéticas que eram usados nos outros computadores, você consegue ter um hardware bem mais pequeno do que os outros. Perfeito. Então, o fenômeno do chip permite a miniaturização dessas grandes máquinas, desses grandes equipamentos, e essa miniaturização vai ter um efeito fundamental na difusão dos computadores, porque até então, enquanto os computadores eram muito grandes, a gente pode ver aqui pelas imagens, né? Primeiro, os computadores ocupavam um andar inteiro de um prédio, de um galpão. Depois, eles passam a ocupar o tamanho de uma sala. Depois, eles estão em um escritório. E agora, eles poderão ser colocados como pequenos eletrodomésticos graças aos chips, né? Exatamente. Um dos primeiros pontos nessa nossa história do microprocessamento se deu no ano de 1975, quando foi lançado o primeiro microcomputador comercial estável, Altair 8800. É interessante porque nessa fase, ao contrário dos computadores, dos microcomputadores que nós conhecemos, que já são microcomputadores de mesa, nessa época nós tínhamos os kits, né, de microcomputadores. Então você não comprava o microcomputador em si, você comprava um kit que tinha o processador e outras unidades, e aí você montava o seu próprio computador, né? Nessa fase, então, do Altair 8800, nós temos o verdadeiro início da microcomputação, só que nenhuma grande empresa até esse momento se interessava na área. A microcomputação ficava muito relegada a grupos ali de entusiastas, de pessoas que gostavam muito de microeletrônica, né? Esse processo vai ter uma contribuição fundamental de 2 dos empreendedores mais conhecidos da história, né? Steve Wozniak e Steve Jobs. Exatamente. Bem, o Wozniak, ele basicamente era um entusiasta para computação e era muito comum que as pessoas montassem os próprios computadores, pegando peças avulsas e fizessem um próprio para uso e consumo. E aí ele tem a ideia de montar o seu próprio, ele faz um, e a grande diferença é que o dele, a placa já era, todos os componentes já eram soldados na placa, você não tinha esse kit de precisar encaixar e montar o seu próprio computador. E aí o Steve Jobs vê o que ele fez e dá a ideia de vender, e aí começa o Apple I. O Apple I, que a gente pode observar aqui,
ainda tem esse formato muito parecido com o kit. Então, se vocês observarem, ele é uma caixa de madeira com os circuitos integrados internos ali, mas ele ainda não era... Precisava adicionar fonte nele, por exemplo. Isso, não tinha fonte, não vinha com monitor, você ligava numa televisão mesmo, né? Então não tinha fonte, não tinha monitor, não tinha essa aparência do kit dos microcomputadores que nós conhecemos. A verdadeira revolução da microcomputação vai acontecer só no produto seguinte deles, que foi o Apple II, né? Isso. O Apple II, ele tem um pouco mais de diferenças nele. Ele tem muitas outras entradas, como entrada para disquete, que o Apple I não tinha. E aí ele começa a ser vendido com a placa integrada, com tudo já montado, e outras coisas junto, como o próprio monitor e o mouse. Perfeito. A entrada desses periféricos e a venda, percebam, quando você vende um produto, por exemplo, um microcomputador numa caixa, a pessoa tem que ter um conhecimento alto de microeletrônica para poder fazer a montagem correta. Quando se vende já tudo prontinho, você abre para mais pessoas, né? E eu acho que esse é o grande ponto desse momento de surgimento da microcomputação. É o momento em que se percebe que a informática poderia ser utilizada, em primeiro lugar, para multitarefas, né? A informática já era multitarefa, mas não multitarefa em um termo pessoal. Ou seja, a informática poderia ser utilizada para organização pessoal com programas de planilha, com programas de edição de texto, com programas de edição de som, já nesse período, né? Então, ao contrário de uma informática voltada para grandes empresas, a revolução que começa com o chip, vai para o Altair e termina, vamos dizer, com a Apple, permite que pequenos usuários, não só aficionados por microeletrônica, acessem essa tecnologia. E outra grande vantagem que a Apple traz nos seus novos computadores, por exemplo, no Apple Lisa, é a interface. Os computadores não tinham uma interface ou uma máquina amigável, era difícil você olhar para ele e sentir vontade de trabalhar com aquele computador. E aí eles colocam uma interface um pouco mais amigável, a interação junto com o mouse, para você conseguir ter uma maneira de trabalho mais intuitiva. Perfeito. E, além de tudo, estreiam também os famosos monitores VGA, né? Agora já nem faz mais tanto sentido VGA, SVGA, 320 por 640, né? As resoluções. Mas, importantíssimo, começa uma padronização dos modelos de microcomputadores. A Apple lidera o movimento inicial dos microcomputadores, mas será ultrapassada no início dos anos 80 pela IBM, que lança o seu próprio modelo de microcomputadores chamado IBM Personal Computer, IBM PC, e que deixa de ser o nome de uma marca e passa a ser o nome de um tipo de computação. Que nem Danone. Que nem Danone. Ou que nem Xerox. Obrigado às empresas aí pelo jabá que estamos executando. E o IBM PC, ele vem junto com a parceria com a Microsoft para fazer o PC-DOS também, né? Perfeito. E aí nós entramos em um outro ponto importante nessa nossa história. Então nós falamos agora sobre o surgimento do chip e da parte física da microcomputação. Mas, como nós sabemos, para um computador funcionar tem que ter parte física e linguagem. E é a questão da linguagem dos computadores, dos microcomputadores, que nós veremos no próximo bloco.